Está no ar mais um programa A Voz do Recomeço com Jéssica Santos. E você deve estar perguntando, onde está Jéssica Santos? Jéssica hoje não pôde estar com vocês porque ela está em compromisso de trabalho, mas para que você, telespectador, não ficasse sem essa mensagem que ela já tinha preparado, ela pediu para que nós pudéssemos fazer o programa. Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor e vamos conversar com Jéssica Santos, que tem uma história linda e vai falar um pouco sobre o livro Uma Jornada de Cura Interior. E nós queremos dar boas-vindas a você, Geice. Seja bem-vinda ao programa A Voz do Recomeço. Obrigada. E nós vamos já começar falando qual é o título do seu livro e por que esse tema. Então, o meu livro ele é intitulado Uma Jornada de Cura Interior, né? Baseado na história de José do Egito, né? Baseado na história de José do Egito da Bíblia. O que me inspirou a publicar esse livro, né, escrever, foi justamente a história de José, como ele viveu uma jornada de cura interior, né? José, ele sofreu todas as feridas de rejeição, abandono, injustiça, traição, né? E mesmo a época não tendo, né, acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psicológico, né, ele tinha o agir de Deus na vida dele, né? E ele conseguiu superar tudo isso, né? Foi uma jornada de cura, né? Esse livro fala sobre toda a jornada dele e ele conseguiu, né, superar tudo isso. Gente, é interessante esse tema, né? Cura interior. O que é que você entende por cura interior e por que ela é tão essencial? Ela é tão essencial hoje para a nossa caminhada cristã. Veja, muitas pessoas, elas estão no ministério, né? Volto novamente a falar sobre José. José, ele foi, né, governador do Egito, mas os 22 anos no processo que ele passou, né, de todo o sofrimento, ele não foi curado. Ele era um homem cheio da presença de Deus, como muitas das vezes nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos o agir do Espírito Santo, mas nós temos feridas antigas, muitas das vezes o abandono de um pai, uma traição, uma calúnia, né? Que quando a gente lembra, aquilo ainda dói, aquilo ainda lhe faz sofrer, né? E quando a gente vai ler no contexto bíblico, José, quando ele reencontrou com os irmãos, ele fingiu que não os conheciam. Então, como é que eu identifico se eu realmente fui curada? Quando eu consigo conviver, quando eu consigo falar daquela dor. E principalmente quando eu consigo expor. Porque muitas das vezes eu fui caluniada, eu fui difamada, eu fui traída. E eu estou ali revestida com aquela ferida e eu não exponho, eu não coloco para fora. Então, se eu consigo expor, é porque não me dói mais. É porque realmente eu fui curada, eu fui tratada. E as pessoas hoje, elas usam a religião, muitas das vezes, para camuflar feridas muito antigas. E é interessante, nós ouvimos falar muito assim de temas de fé, de milagres, mas feridas da alma a gente não ouve muito. Por que é que você acha que esse tema ainda é silenciado nas igrejas e em geral? Justamente porque as pessoas, elas não querem mostrar a sua vulnerabilidade, né? Acham assim, muitas das vezes a gente ouve, né, comentários, né, sobre questão que depressão é falta de Deus. Então, isso no meio religioso, se você expõe que você é depressivo, que você sofre com algo, ou que você não fala com o seu pai há mais de 10 anos por conta de uma situação familiar, se você não fala, você alimenta uma ferida de algo que lhe foi feito. Isso. Então, assim, você não quer expor. Muita gente quer camuflar. Não, hoje eu estou na igreja, aí usam muito passagem bíblica, eis que tudo se fez novo, mas eu não resolvi os assuntos do passado, né? É como se eu colocasse ali naquele cantinho, né, aquela ferida, mas por dentro ainda me dói. Por dentro eu ainda não fui curada. E aí eu tenho atitudes que refletem que eu tenho a alma ferida. Pronto, você falou em atitudes. Como é que a gente pode identificar que uma ferida ainda não foi curada?
Então, a pessoa ela vai camuflando as feridas dela, né? Muitas das vezes, quem tem ferida de rejeição, o que é que essa pessoa faz? Ela está sempre na defensiva. Uhum. Se eu sei que Sueli pode me dizer um não, ou que Sueli vai me frustrar, então eu prefiro não conviver com Sueli. Porque eu não quero reviver, né, aquela injustiça novamente. Muitas das vezes deixa de se relacionar com medo de ser difamado, com medo de ser julgado, né? Muitas das vezes a ferida mesmo de injustiça, ela traz o quê? O isolamento, né? Ela traz o isolamento. A mesma coisa quando a pessoa tem uma ferida de traição. Muitas das vezes ela quer mostrar, né, que superou, né? A gente vê muito isso. Infelizmente hoje as redes sociais ela é uma vitrine, né? As pessoas expõem tudo. E aí a gente vê casos, né, de ex-esposas que foram traídas e vão para as redes sociais, está expondo como se ela estivesse bem. E todo excesso ele esconde uma falta. Tarde, né? Já foi tarde, afilandou, enfim, aqueles jargões, né, muito populares que a gente vê hoje na internet, em muitas músicas seculares, quando na realidade você percebe nitidamente que aquela pessoa está destruída. Isso. Ela está tentando criar o quê? Uma máscara. E é isso que a pessoa ferida faz. Ela cria uma máscara. Como José criou. O que foi que ele fez? Eu vou fingir que não conheço meus irmãos. Já se passaram 22 anos, então eu vou fingir que não conheço. Foi isso que ele fez. Então ele estava curado? Não estava. Né? Eu lembro agora da história de José, que depois, quando ele realmente resolveu reconhecer, que foi aquele choro que disse que todo mundo ouviu. Eu disse, ali, creio que foi o processo de cura. Ali não é? foi a libertação de toda a dor que o aprisionava durante todos aqueles anos. Tanto é que ele colocou o nome do filho de Manassés, o nome do esquecimento. Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Uhum. Então, o propósito de Deus não é nos fazer esquecer, é tratar a ferida. Né? É como as feridas da alma, é como uma ferida na pele. Se eu tenho uma ferida na minha mão, eu não posso esquecer que ela está aqui. Eu tenho que tratar para minha pele se regenerar e ela ser curada. A mesma coisa são as feridas da alma. Eu não posso dizer, Sueli me fez isso, mas para mim já passou, eu já esqueci. Quando na realidade, só em ouvir falar o nome de Sueli, eu já sinto a pressão e para as alturas. Então eu não estou curada, né? Eu creio que por conta dessas feridas mal curadas, as pessoas estão ficando muito amargas. Nós estamos convivendo com pessoas muito amargas, muito ingratas, só reclamando. Isso. E a gente percebe que por trás dessa amargura existem feridas, né? Exato, porque assim a gente só dá o que tem. Isso. Né? Quando a gente tem amor, quando a gente está curado, quando a gente está bem, quando a gente está em paz, por maior que seja a dificuldade, a gente tenta demonstrar que tudo passa. Né? Já aquela pessoa amargurada, né? Muitas das vezes, acho que você já se deparou, né? Você conhece alguém que está há 20, 30 anos sozinho porque foi traído e aí se trancou para o mundo, não quis mais se relacionar. E aí, se você for pedir um conselho de relacionamento amoroso para uma pessoa dessa, você sai de lá depressivo, porque vai falar horrores. Então, assim, a gente vive de acordo com as nossas escolhas, né? Isso. Mas as nossas feridas não podem influenciar a nossa vida, nem a vida das outras pessoas de forma negativa. Esse é o problema de você ter uma ferida não curada, porque você vai exalar a sua dor e vai acabar contaminando o ambiente em que você vive. Isso, aí pegando esse gancho, você acredita que as dores do passado podem sabotar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor? E de que forma isso pode acontecer? Veja, eu acredito sim que pode haver, né, esse sabotamento, né? Porque é como eu falei anteriormente, você só dá o que tem. E aí quando você está triste, amargurado, você sempre está na defensiva. Eu me relaciono com Sueli, mas não confio em Sueli. Isso. Eu sempre tenho um pé atrás que Sueli vai fazer algo comigo. Por melhores que sejam as intenções de Sueli, por eu ser sempre desconfiada, eu vou lhe tratar de uma forma que não seria o correto. Por que é que a gente vê muitas pessoas que são ingratas? Porque elas já sofreram algum tipo de trauma.
Então, a ingratidão foi a forma que ela buscou a Pra se couraça proteger, para se né? proteger, né? Isso. E é como eu falei anteriormente, todo excesso ele esconde uma falta, né? Hoje, se a gente for pesquisar em estudos científicos, já existem estudos, né, de pessoas que foram abandonadas, que elas têm essas feridas. Tem alguns que conseguiram, né? Com a ajuda de Deus ou com a ajuda da terapia, não quero aqui invalidar jamais, né? A questão da ciência, da medicina. Mas elas tiveram a mesma identidade que José, né? A identidade de quê? De filho, porque José, ele nunca perdeu o Pai Celestial, nesses 22 anos de sofrimento, ele se voltou para Deus, né? Ele era um homem temente a Deus, era um homem cheio da unção, e isso não o blindou, né, de sofrer, né? Claro, porque precisa, né? Todo cristão, ele sofre também, nós somos humanos, né? Isso. Somos todos iguais, ninguém, né? Deus não fez com nenhum tipo de mutação, se ele sofre menos, ele sofre mais, não. Cada um tem o seu processo. Só que o que é que José nos traz? Que a cruz, ela resolve tudo. Ainda que na época de José não tivesse psicólogo ou terapia, ele tinha Jesus. E ele se voltou para isso. Ele buscou a identidade, né? José foi pregado no Velho Testamento, né? Não se falava ainda de Jesus, mas a gente já via as questões das manifestações de que o Messias iria. Mas ele tinha o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Isso, Ele, referência, né? Ele tinha referência, né? Por isso ele chegou até onde ele chegou e por isso ele conseguiu a cura. E assim, tem pessoas que têm dificuldade no relacionamento com Deus, principalmente quando tem algum trauma com relação ao pai. Porque assim, não consegue ver Deus como um pai bom se o pai terreno não foi bom. Não é? Então é algo também que precisa ser tratado, né? É uma ferida isso aí. É uma ferida e se a gente, né, mais uma vez voltando para o lado da ciência, se a gente for olhar as estatísticas de quantas crianças são criadas sem a presença do pai, outras que nem o nome do pai no registro não tem, né? Isso. Então, assim, fica esse espaço, fica esse vazio. Né? E acredito mais ainda quando chega na fase da infância, que não tem aquele pai para ir buscar na escola. Eu tenho duas amigas que são órfãs de mãe, né? Também é uma perda muito significativa. Né? Isso. Você chegar a se formar, não ter sua mãe na sua formatura, você casar e não ter sua mãe para estar ali no altar, né, esperando que você chegue, você não ter aquele colo, não ter aquele afago. Eu, graças a Deus, sempre fui muito abençoada, né? Eu convivi com os meus pais até os meus 15 anos de idade. Minha mãe é muito presente e meu pai até hoje, né? Graças a Deus. E assim, como eu tive essa boa experiência de ter um lar, de ter uma família completa, hoje, quando eu me relaciono com os meus amigos, eu consigo identificar de cara Isso. qual é a ferida, o que foi que faltou. Né? E isso tanto no meio cristão como no meio secular em que a gente vive, dos não cristãos, existe. Só que muitos estão se camuflando na religiosidade, achando que eu me converti e está tudo resolvido. Tá tudo resolvido, quando na realidade não está. E aí a gente vê muitos casos de pessoas que se converteram, se batizaram, desceram as águas e não falam com a própria mãe há 10, 15, 20 anos. Então isso não está resolvido. Isso. E eu vejo assim, que se Deus deu inteligência aos médicos, aos terapeutas, por que não procurar? Com certeza. Né? E ainda a gente ouve pessoas falarem assim, não, só Deus vai me curar. Gente, Deus, ele dá sabedoria para isso. Então, justamente a pessoa não se permite. E quando a gente não se permite ser tratada, ser cuidada, o que é que eu posso dar para os outros? Que é como você disse, cada um só dá o que tem. Isso. Não é? E a gente realmente, no meio cristão, nós estamos vendo muito isso. Né? As pessoas se prendendo, né, para não se tornarem assim, não serem tratadas. E essa falta de tratamento está adoecendo o corpo de Cristo. Isso, né? E assim, na psicologia, quando você busca um terapeuta, né, eu não conheço Sueli não sabe do meu contexto histórico, Sueli não conhece a minha família, então eu me sinto mais à vontade para me expor.
Eu consigo ser vulnerável para a psicóloga, porque a gente está ali entre quatro paredes, né? Isso. Assim como a gente consegue ser vulnerável para Jesus, quando a gente está no nosso secreto, né? Então, a gente precisa, a oração ela é o quê? Ela é uma conversa com Deus. A gente precisa expor. É através de expor as feridas que a gente vai alcançando a cura. A gente precisa falar sobre isso. Se não confia falar com um familiar, procure um psicólogo, procure um terapeuta, né? O nosso primeiro psicólogo é Jesus, sim, mas ele deu sabedoria e discernimento aos homens aqui na Terra para que a gente busque, sim, um auxílio humano, né? Para que a gente possa ser compreendido. Justamente. E assim, se falando de perdão, né? Que a gente ouve muito hoje, não, eu perdoo, e a gente sabe que a falta de perdão, ela é a raiz, né, da maioria dos traumas que nós temos, e a falta de perdão adoece, não é? Isso. Aí como você vê, para identificar o que é perdoar, qual é a diferença de eu perdoo, Geice, só não quero perto de mim, só não quero isso, não quero aquilo, e o perdão verdadeiro? Veja, o perdão genuíno é quando você consegue falar sem sentir dor, quando você consegue expor. Se eu consigo dialogar com você e contar algo do meu passado e aquilo não me dói, não me dá aquele arrepio, aquele aceleramento no coração, porque é nítido, qualquer pessoa, quando a gente está muito chateado com algo, dá logo uma dor de cabeça, né? Isso. Aí receber uma ligação indesejada, é nítido que você sente algo, o seu corpo reage através das suas emoções. Então, nesse aspecto que você consegue identificar se realmente foi trabalhado o perdão. O perdão não é dizer que eu não quero mais te ver, o perdão não é eu evitar ter contato com você, isso não é perdoar. O perdão não muitas das vezes, eu dizer publicamente que lhe perdoei, mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu falo mal da sua pessoa. Ou então eu uso o que você fez comigo como justificativa para um padrão meu de comportamento. Eu uso o quê? O vitimismo. Que muitas das vezes as pessoas se revestem como se fossem vítimas. E ainda pior, Sueli, usam o nome de Deus. Não, Deus me deu um livramento. Livramento de quê? De algo que muitas vezes eu mesma fui lá e provoquei? As pessoas também precisam ter essa consciência, né? E a gente vê muito isso. Eu faço mal a Sueli, eu compro a Sueli e não pago. Aí Sueli vem, me cobra, a gente tem algum desentendimento, né? E o que é que eu digo? Foi livramento. Não, eu comprei e não paguei. E Sueli veio me cobrar. Claro. Só que aí a pessoa, como ela está revestida com aquela couraça de feridas, no subconsciente dela, ela acha que ela agiu de forma certa. Né? Então, eu não vou procurar corrigir o erro, não. Eu vou começar hoje a demonstrar que eu sou uma nova criatura e o que passou para lá sou ele que se resolva com o que eu fiz com ela. Mas a partir de hoje, e não é assim que funciona. A gente tem que consertar. Né? Veja que José, ele colocou até uma taça para poder incriminar o irmão. Isso, né? Fez aquele jogo todo, né? Isso, mas depois ele se arrependeu e aí veio o choro, que ele não precisava fazer com os irmãos e que foi feito com ele. Dali ele construiu o quê? Uma nova história. Ele realmente foi curado e ele se libertou dos 22 anos de trauma, que não foram poucos. Se a gente, 1 ano ou 2 de trauma já é difícil superar, imagine 22 anos, foi uma trajetória muito difícil, né? Quem conhece a história de José na Bíblia sabe que não foi fácil, né? Mas que ele conseguiu. Através de quê? Do perdão. E falando assim nos passos práticos, o que é que você pode orientar? Quais são os passos práticos para alguém iniciar o processo de cura? Da falta de perdão, de algo que ela sabe que precisa ser curado. Diga aí algumas coisas mais simples que pode ser feito agora. O principal é você dar nome à sua dor. Né? Se a minha dor foi uma traição, eu tenho que dar nome a ela. Se a minha dor foi uma calúnia, não, Sueli falou que eu peguei uma bolsa dela, mas eu não peguei. E aquilo ali me feriu, porque por mais que eu tentasse justificar, algumas pessoas acreditaram na versão que foi contada, né? Então, o nome da minha dor, eu fui acusada injustamente de algo. Então, a partir disso, eu começo o quê? A expor, a conversar, a falar sobre a minha dor. Alugue uma amiga, alugue um parente, fale, alguém que possa lhe ouvir.
ponha para fora. Se você não tem uma pessoa amiga para conversar, para desabafar, busque uma terapia, mas você precisa expor, você precisa colocar para fora tudo aquilo que está lhe aprisionando nesse sentimento de frustração. Porque toda pessoa ferida, ela se sente frustrada, ela se sente limitada. Por mais que ela tente avançar, sempre vai dar aquele gatilho do passado, como era o caso de José. Sempre vinha aquele gatilho, a lembrança do passado. Por que foi que José fingiu que não conhecia os irmãos? Porque ele foi na defensiva. Então ele precisava expor. Ele deu nome à dor, né? Como ele colocou o nome dos filhos, né? De Manassés e de Efraim. Ele deu nome à dor deles, que ele estava sentindo, né? E a gente precisa nomear essa dor e não guardá-la, expor. E buscar, sim, uma terapia, buscar um tratamento, até uma musicoterapia, que você ouça louvores, que você faça algo. Como a psicologia fala, né? Eu não sou psicóloga, mas eu leio muito sobre isso, de você alimentar a sua criança interior. Isso. Né? Eu alimento a minha criança interior, Sueli, ouvindo música. Eu amo música, eu não sei tocar nenhum instrumento, já tentei aprender violão, mas eu amo música. Então, às vezes, quando eu me sinto triste, é batida. Porque por mais que você não esteja decepcionada com algo, a gente sempre se frustra. Isso é normal do ser humano. Então, a gente precisa buscar se levantar, né? Veja que José, durante toda essa trajetória, ele não se acomodou onde ele estava, a não ser na prisão, porque ele não tinha como sair. Mas quando ele saiu, ele mostrou toda a sua competência. Ele virou a página. Ele se reinventou, né? Ele saiu da caverna. Saiu da caverna. Né? E é isso. A gente precisa dar nome à dor, a gente precisa expor e a gente precisa buscar alimentar a nossa criança interior para que a gente possa renascer das cinzas. É verdade. E durante essa sua caminhada, qual foi o processo de transformação maior que você já viu na vida de alguém após o tratamento da cura interior? Veja, as pessoas assim que eu acompanho, né, que foram curadas em Cristo, né, foram criadas em Cristo. Como eu trabalhei na liderança de mulheres, e quando você tem um chamado para mulheres, parece que tem algo que lhe atrai, né? Muitas mulheres me procuram para conversar, né? Já teve situações de abuso, né? E de que forma que foi curada? Expondo. Você precisa falar. Ainda que aquilo lhe doa, você só vai conseguir tratar se você falar, né? E é como eu falei, a pessoa expôs, né? Com o passar do tempo, ela foi curando e ela conseguiu ter uma nova realidade de vida. Ela conseguiu, né, conviver, né, com outras pessoas sem que aquele trauma lhe prejudicasse. Por isso a importância de terapia, de você estar conversando, de você estar expondo. E, assim, tanto questão de abuso sexual, já acompanhei mulheres, né, relacionado a isso, como também ferida de traição, outros ferida de injustiça, né? Tem muita gente que se reveste dando muito presente, tenta agradar, demais, ela se limita, né? Tem tanto medo de ser rejeitado que se Sueli quiser essa jarra e essas 2 taças, eu vou dar a Sueli, que é para Sueli não me tratar mal, ou Sueli não sair de perto de mim, né? E aí quando a pessoa ela é curada, ela convive com as pessoas porque as pessoas gostam dela, não porque ela necessita da atenção ou do carinho daquelas pessoas, né? Ela consegue ser autossuficiente para entender que o amor que ela precisa primeiramente vem do Pai e depois o amor próprio. Então a pessoa curada, ela não vai se entristecer, ela não vai chorar porque Sueli não deu um bom dia ou uma boa tarde. Porque, né? Nem todo mundo é obrigado a gostar da gente, nem todo mundo. E realmente tem pessoas que têm muita dificuldade nisso, em agradar, e outra dificuldade em dizer não. Né? Então eu digo, não é libertador. Eu estou começando tem pouco tempo, porque também era assim. Então essa necessidade de agradar sempre, e você sempre está dizendo sim, é você dizendo não para você a vida toda. E a gente precisa se posicionar. Eu não vou lhe dizer não no intuito de lhe ofender nem lhe prejudicar. É porque o meu sim pode me prejudicar, pode me entristecer, pode me adoecer. Então eu tenho que me priorizar. Olha, isso eu não vou poder fazer. E às vezes não precisa nem de uma explicação. É só eu não posso e pronto.
Aí, geralmente, a pessoa, quando ela tem alguma ferida, ela vai o quê? Se justificar. É. Conta uma novela mexicana enorme para dizer, se eu não vou lhe dar esse livro. É só dizer isso, mas eu não vou lhe dar, porque custou isso, porque o irmão fulano me pediu, né? Enfim. É bem por aí. E ainda pede desculpa, porque eu não quero dar o que é meu, né? Isso, pede muito desculpa por algo simples. Gente, nós estamos chegando ao fim. Eu digo assim, que um bate-papo muito gostoso, né? O tempo passa que a gente nem percebe. E que esse assunto é extremamente essencial no nosso meio. Eu também trabalho com mulheres e eu digo assim, nós precisamos estar falando das nossas feridas, porque tem aquele jargão, mas que é verdade, mulheres curadas curam, né? Pessoas Exato. curadas curam. Sim. Mas para que isso aconteça, realmente a gente precisa se permitir. Exato. Né? E é como você disse, dar nome. Né? E assim, Sueli, enquanto você ainda está ali retraída, confesse se olhando no espelho, converse com você mesma. Você não vai ser louca por conversar com você mesma, isso, né? Exponha a sua dor, converse com você mesma. Isso também é uma forma de você estar expondo e estar trabalhando as suas emoções, porque ainda que você inicie no espelho de casa, porque existem situações que é tão íntimo da pessoa que ela guarda por muitos anos, né? Tem gente que vai até o caixão e não conta para ninguém o que passou, né? E muitas das pessoas também adoecem. A gente vê muita questão assim de pessoas que adoeceram de tanto guardar mágoa, tanto tá ali, né? Alimentando sentimentos ruins. Então, se não consegue ir para um terapeuta, se não consegue conversar com a sua liderança da igreja, se não consegue desabafar com um amigo, desabafe com Cristo e desabafe no espelho, mas exponha, coloque para fora, não alimente sentimentos ruins, porque eles adoecem a alma e adoecem o nosso corpo, o nosso espírito. E você falou espelho, eu acho interessante que essa questão do espelho é interessante porque nem todo mundo, a gente acha uma coisa normal, né? Mas tem momentos da vida que a gente não consegue se olhar no espelho. Se olhar de verdade, não é passar um batom, é assim, deixa eu olhar isso aqui. Sim. Certo? Deixa eu ver quem está aí. Então eu já fiz isso, é um processo doloroso, a depender, né, do período da vida que você está passando. Sim. Porque quando você se depara com você mesmo, sem maquiagem, sem nada, só você ali, Deus, você vai ver as suas feridas, as suas dores, os seus defeitos, imperfeições, né? Isso. Você no espelho de coração aberto, você se vê humano, falho, né? Que mesmo ali sedento, caído, mas que você pode sim, ou voltar a ser o que era antes, ou até melhor. Basta, como você falou, você se permitir. É isso que falta. E não é se revestir de religiosidade, né? Não é a aparência exterior, é mudar de dentro para fora. De dentro para fora, É a melhor mudança, né? Sim. Porque essa mudança produz frutos. E é perceptível, né? Você pode estar descabelada, mas se você tiver com sua paz interior, seu sorriso, onde você chega, né? Você exala a paz, exala aquela confiança, né? Isso é muito bom. Antes de você deixar a mensagem final para o público, eu gostaria que você dissesse onde é que seu livro pode ser encontrado. Então, é Uma Jornada de Cura Interior. Ele hoje está em uma plataforma, né? A WeClap. E você pode estar comprando lá o livro, é um valor simbólico, né? Ele custa apenas R$7. O que o torna mais caro é a questão do frete, por ele ser impresso. Né? É de uma leitura assim, muito fácil, muito gostosa, não é porque eu sou escritora, né? Mas deve ser mesmo. Mas bem gostosa. E assim, é um livro curto, ele só tem apenas 30 páginas, né? Então, rapidinho, em uma tarde você lê e depois você pode reler. Sempre que tiver alguma dúvida, eu vou lá voltar para saber se eu já me curei, se eu estou no caminho certo, se eu já tive essa ferida. E aí, uma dica importante, quando a gente lê sobre feridas da alma, é importante a gente não só dar nomes na leitura, mas a gente não só dar nome às feridas, mas dar pessoas. Porque você conhece alguém que teve uma ferida de injustiça, você conhece alguém que foi traído. E aí quando você vai lendo, eu lembrei de fulana é assim.
Então, se fulana agir dessa forma, eu acho que ela consegue superar isso, né? Isso. Ou então, já que eu passei pelo mesmo processo com ela, eu quero ser diferente, né? E aí, quando a gente conhece as feridas e a gente vai assimilando elas com o padrão de comportamento das pessoas, a gente também é uma forma da gente se retratar e tentar mudar a si mesmo, né? Isso, muito bem. Então vai ficar assim no link aí do programa, o primeiro comentário vai estar o link do livro de Geice, e você, né, que quer ajudar, você que quer ser ajudado a curar as feridas, eu creio que vale a pena esse investimento, né, na obra, investimento em você. E aí, para finalizar, Geice, eu queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores, justamente falando isso, como, né, com relação à cura, o que é que eles devem fazer, qual é o caminho. A palavra é sua para finalizar. Então, o caminho primeiramente é Cristo, né? A gente tem que se voltar para Cristo, né? E a gente ter a identidade de que somos filhos. Ainda que nossos pais terrenos tenham nos abandonado, ainda que a gente tenha sofrido qualquer tipo de ferida, seja ela de abandono, seja ela de rejeição, de traição, nós temos um pai acolhedor, um pai que tirou José do calabouço e o fez governador. Então, a gente precisa se voltar para Cristo, buscar, sim, terapia, buscar líderes espirituais de nossa confiança, amigos, familiares, e é como eu havia dito antes, se olhar no espelho, se reconhecer humano, que mesmo falho pode ser transformado, pode ser lapidado, né? Pode renascer uma nova criatura. Basta que a gente dê lugar para que o Espírito Santo trabalhe em nós e que a gente elimine, né, todas as crenças limitantes que nos aprisionam. Há tantas feridas que nos adoecem, e não só nos adoecem, como adoecem nossos familiares e as pessoas que muitas das vezes ali com muito amor querem estar próximo de nós, mas não conseguem conviver, porque a nossa armadura está sempre ferindo. Isso. E aí a gente não consegue ser alcançado por essas pessoas e acaba repelindo, né? Então, que a gente possa refletir qual é o meu padrão de comportamento. Será que eu estou exalando cura ou eu estou exalando ofensa, né? Isso é muito importante a gente poder trabalhar para não afastar as pessoas que nós amamos, né? É verdade. Geice, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Que continue te direcionando, te dando sabedoria, porque eu sei que essa jornada ela é grande e, pelo que eu vi, você tem muito a contribuir na vida de muitas mulheres. Então, Amém. Que Deus alargue suas tendas, viu? Em Que nome você de vai Jesus. longe. Amém, Senhor. Muito obrigada. E nós estamos assim, encerrando mais um programa, A Voz do Recomeço. E na próxima semana, a Jéssica Santos vai estar aqui com vocês. Então, fica com Deus, um bom dia e lembre-se, vamos curar as feridas da alma e viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Fiquem com Deus.